Irmãos, vamos ficar em pé para desfrutar desse hino.
grandioso és tu, eternamente renderei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. H11. As irmãs de pé para ler a estrofe 2. Ao desfrutar a graça salvadora, ao ver o Filho que enviaste aqui, por nós morreu e fez-nos novo homem, que manifesta plenamente a ti. Os irmãos agora, estrofe 1. Amém. Meu Deus e Pai, enquanto aprecio os céus e a terra, sua criação e suas incontáveis maravilhas, do teu poder, a manifestação. Meu Deus e Pai, enquanto eu aprecio os céus e terra, tua criação, tuas incontáveis maravilhas, ao desfrutar a graça salvadora, ao ver o Filho que enviaste aqui, nós morreu e fez um novo homem, manifesta plenamente a ti. Vivendo aqui a vida da igreja, muitas que a tua vida tem, edificadas com a tua causa, coisas de contém, ao esperar o céu novo.
Vivendo aqui a vida da igreja. Muitos que a tua vida vem, edificados como a tua casa. Ao esperar o século vindouro, Jerusalém bela partirá. Todo o céu e terra em novidade, descer em breve, tudo já expressar. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Estamos felizes. Oh, temos essa realidade em nós. O Senhor nos libertou. Libertou da lei. Libertou da morte. Senhor Jesus, o Teu Espírito em nós nos dá essa liberdade. Oh, Senhor Jesus, Tu és a nossa verdadeira liberdade. Desfrutamos isso hoje aqui, diante dessa mesa, Senhor, maravilhosa. Senhor, muito obrigado. Ó, Senhor, ter nos escolhido. Senhor Jesus, ter nos colocado no seu exército. Ó, Senhor Jesus, continua suprindo, Senhor, suprindo a tua igreja, ó, a tua palavra, ó, cheia de riqueza para nós. Ó, Senhor Jesus, essa noite, Senhor, eu quero nos entregar mais a Ti. Tu és o anfitrião, Tu és o nosso cabeça. Senhor Jesus, tudo isso existe por causa de Ti. Ó, Senhor Jesus, continua limpando o nosso interior, nos transformando, nos motivando. Senhor Jesus, ó, a pregar o Teu Evangelho. Senhor Jesus, ó, a expandir, ó, o Teu reino nessa terra. Ó, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós somos eternamente gratos, porque de fato o Senhor é grandioso. Ó Senhor, essa Tua grande obra foi feita por nós. Senhor, por isso queremos Te render louvores. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esse pão, esse cálice, que representam essa obra grandiosa que o Senhor fez por nós. Que o Senhor possa continuar fazendo mais dessa obra, até ela, enfim, ser completada. Senhor Jesus, em cada irmão. Ó Senhor Jesus, Deus nos lava com Teu sangue. Senhor, nos dá uma semana abençoada. Abençoa cada irmão presente, também os que não puderam vir. Que o Senhor tenha misericórdia. Ó Senhor Jesus, e alcance a todos nós com essa maravilhosa redenção, ó, todos os dias de nossas vidas. Senhor Jesus. Amém.
Senhor, o que também você entendeis que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse:
escravos de nossos pecados, desesperançados, sem Deus o Senhor. Mas eu sei que quando Messias sem Deus buscou e prendeu-nos com laços de amor. Que graça tamanha, esse que nos ganha, preciosas emanas do trono do céu. Preciosas emanas do trono do céu, amor que conforta, de vida nos honra, vamos de volta aos céus de Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmão, mais uma oportunidade para nós hoje, desprender do nosso bolso, né, Neto? Senhor Jesus, irmãos, como todo domingo agora está sendo colocado as caixas de oferta, né? Então hoje chegou o nosso momento de novo, da gente se desprender de algumas coisas ainda que deixa a gente meio que travado ainda, né? Então, irmãos, vai ser colocada a caixa de oferta. Pode colocar, Max. E também vai ser colocado para quem quiser ofertar em Pix, no grupo da igreja. Israel está colocando aí, para a gente ofertar ao Senhor, certo? Deus abençoe os irmãos, que aumente a sementeira de todos eles, né? Que
Quem nos dá essa semente é o Senhor, né? Para a gente poder semear e o Senhor acrescentar. Deus abençoe a todos. Vamos ofertar ao Senhor agora. Qual o hino, Israel? Amém, Senhor Jesus. O semeador saiu a semear. A semente santa em cada coração. Essa dura terra precisa trabalhar para plantas e espinhos arrancar e assim o vigor frutificar. O semeador saiu a semear. A semente santa em cada coração. Essa dura terra precisa trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim o vigor frutificar. Trabalha, Senhor, meu coração, realmente vontade e emoção. Eu quero assim permanecer. Desejo então arrepender, a tua palavra obedecer. Essa é a minha oração. Oh, glórias. Amém. Amém. Só um instante, mas a gente vai orar ainda pelas ofertas. Aí a gente dá continuidade, tá bom? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por cada oferta aqui depositada. Senhor, ainda abençoa os irmãos. Senhor, também aqueles irmãos que não puderam ofertar hoje. Senhor Jesus, Senhor, possa ser a sua provisão. Senhor, possa suprir-lhes, Senhor, de todas as suas necessidades. Senhor Jesus, abençoa toda a tua igreja, Senhor. Senhor, essas ofertas, Senhor, faça bom uso, Senhor, para expandir ainda o teu evangelho. Senhor, louvamos ao Senhor por cada centavo depositado. Senhor, agradecemos a ti de todo o coração, Senhor. Tudo é para ti. Louvado seja o Senhor. Amém. Pode continuar.
Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? A bênção de Abraão já alcançou a todos nós? Amém. Você foi alcançado? Amém. Está fraco. Amém. Quem foi alcançado pela bênção de Abraão? Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor, irmãos, a bênção de Abraão chegou até nós. Amém. Essa bênção é o próprio Senhor, que hoje se tornou Espírito e habita em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas, irmãos, a bênção de Abraão, né, ela inclui, né, muitos aspectos no viver dele naquela época. Um dos principais, irmãos, ainda é a obediência à palavra do Senhor. A palavra, irmãos, que o Senhor tem dispensado a nós, a sua igreja, ela vem dar uma direção para nós, né? Mesmo naquele tempo de Abraão, né, quando o Senhor chamou Abraão, ele não disse para onde Abraão teria que ir, só pediu para ele sair. Irmãos, quando a gente sai, né, o Senhor pode conduzir todo o seu rebanho. E, irmãos, quando ele foi desobediente, também houve problema. 13 anos o Senhor passou sem falar com Abraão por conta da sua desobediência. Eu creio que nenhum de nós aqui tem um coração de querer ser desobediente ao que o Senhor está falando para nós nesse tempo atuais. Hoje o Senhor falou, né, grandemente, que a palavra, ela limpa o nosso coração. Amém. Irmãos, só a palavra tem esse poder de limpar as impurezas que tem no nosso coração. Amém. Irmãos, nós somos a igreja. Amém. E a igreja precisa estar sem mácula, sem ruga, e perfeita e santa. Amém. E por isso, irmãos, o Senhor tem nos dado, nos agraciado, né, com a sua palavra, porque a gente já, até esse certo momento, a gente já tem ciência de que só a palavra pode fazer a obra do Senhor. E aí, irmãos, né, tem muitas ferramentas que o Senhor tem dado à sua igreja. Amém. Né, para conduzir nesse tempo final. Sim. E o Senhor nos chamou como pedras preciosas para a edificação. Amém. E também ainda nos deu uma tarefa de sermos esses trabalhadores da última hora. Amém. Amém? Amém. Irmãos, o que é que indica ser um trabalhador? Senhor Jesus. Amém. Irmãos, você já viu um trabalhador que não trabalha receber alguma coisa? Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje é tanta bênção, tanta graça que o Senhor está fazendo com que a gente perceba que a própria palavra faz a obra e a gente pode ainda trabalhar no descanso. Amém. Já pensou como é hoje? Né? Você está descansando e mesmo assim está trabalhando no descanso. Sim. Irmãos, quando a gente aprende a obediência, na simplicidade, né, o Senhor tem caminho no meio de nós. Amém. Ele vai fazer a obra. Amém. Não é o nosso esforço, não é a nossa mão que é poderosa para fazer alguma coisa. Verdade. Mas é a palavra. Amém. E a palavra, irmãos, ela é viva e eficaz. Amém. Senhor Jesus. Amém. Essa palavra que a gente desfrutou a semana passada, né, em 2 Pedro, para a gente associar a nossa fé. Vamos ver aqui em 2 Pedro. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus. 2 Pedro 5, 1:5. Por isso mesmo, vós unindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento,
Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Amém. Com a piedade, a fraternidade. E Com a fraternidade, o amor. Amém. Senhor Jesus. E ele fala ainda, né? Diz assim, no 8, diz assim: porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativo, nem frutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tudo isso precisa estar em nós. Amém. E aumentando. A gente vai associando, porque o Senhor precisa de nós, precisa da igreja. Amém. Mas quem de nós já tem, pode chegar aqui e dizer assim: eu já me domino, eu tenho um domínio próprio sobre as coisas que sobrevêm em mim, nas circunstâncias que no dia a dia, né, você já tem isso aí formado em você, já está a um nível que você pode dizer que já tem um domínio próprio? De jeito nenhum. Senhor Jesus. Senhor. Pode, irmãos, só no Senhor. Amém. Quando a gente está em Cristo, a gente pode. Amém. Mas, irmão, ir fora de Cristo, não pode. Não tem como. Não tem o controle. As diversidades de situações são muito numerosas, muito grandes. E não favorece para a gente ter esse domínio próprio. Verdade. Mas quando a gente se volta ao Senhor, aí a gente vai ter o domínio próprio. Amém. Quem é o amor? O próprio Senhor. Amém. Quem nos faz perseverar? O próprio Senhor. Amém. Irmão, percebe que tudo está na palavra? Amém. Se ela não estiver existindo em nós, né, como as últimas frases que mais a gente ouviu foi de inculcar a palavra em nós. Amém. Se ela não estiver habitando, irmão, não tem como existir tudo isso aqui. É verdade. A fé é um dos pontos que foi mais falado agora na conferência, Sim. quando se falou da bênção de Abraão. Mas, irmãos, Abraão não tinha fé também. Não tinha. Quando o Senhor chamou, né, Abraão e falou da promessa, já existia alguns momentos de comunhão com eles ali, e falou que queria dar uma promessa. Falou dessa promessa para Abraão. Mesmo assim, irmãos, ele ainda quis ser aquele como Caim. Sim. Que quis fazer algo para agradar a Deus. Sim. No seu homem natural. Pelo esforço. Com seu próprio esforço natural. E aí a gente sabe, irmãos, que não funciona dessa forma. Sim. E aí o Senhor foi trabalhando essa fé. Amém. Pouco a pouco, irmãos, a fé vai sendo trabalhada. Amém. Ao ponto de Abraão se tornar o pai da fé. Amém. Ao ponto, né, que a gente sabe a história, né, que quando o Senhor pediu o filho, ele já confiava tanto no Senhor, a fé dele já era tão aguçada, que ele não teve problema nenhum em entregar o próprio filho. Sim. Irmãos, para quem já tem filho, né, sabe o bem precioso que é. Sim. E você quer sempre o melhor para o filho, né? Quem é pai, quem é mãe, né? Sempre está querendo o melhor para o filho. Verdade. Qualquer coisa que ele sente, a gente também sente. Sim. Mas mesmo assim, irmãos, naquela hora que o Senhor pediu para sacrificar o único filho ali, né? O único não, que ele tinha tido já Ismael, né? Sim. Mas o filho da promessa era Isaac. Sim. Mas ele não teve mais problema porque ele confiava, a fé dele já estava muito acrescida, né? Sim. A ponto dele não, assim, dizer assim, eu não vou fazer isso não, é o único que eu tenho, né? Eu poderia pensar assim no homem natural. Mas, irmãos, quando a gente vê a direção do Senhor, né? Sim. A gente não teima, É verdade. não é? A gente consegue ser obediente ao que o Senhor pede, ao que o Senhor fala. Sim. E nesses últimos tempos, irmãos, o Senhor tem falado muitas coisas para a igreja. Amém. Amém? E é interessante, né, esse ponto que Joaquim está tocando, né? A experiência de Abraão em relação a Isaac, né? Tipo, Abraão já era pai de Ismael, né? Só que quando Deus
pede para Abraão e Isaac, ele fala: eu quero o teu filho, o teu único filho. Quer dizer que Deus, ali naquele momento, ele não considerava Ismael como sendo filho de Abraão. Por quê? Porque, na verdade, Deus havia feito uma promessa de que a bênção, né, que viria sobre ele, que depois se estenderia para a sua posteridade, que era para gerações, e abençoaria todas as famílias da terra, seria fruto do relacionamento dele com Sara. Então, irmãos, tudo aquilo que é produzido fora dessa esfera, daquilo que Deus estabeleceu, não é contado por ele. Mas graças a Deus por Isaac. Isaac é o filho da promessa, que na verdade ali era apenas uma figura de Cristo. Era uma figura de Cristo. Então, quando Cristo vem, aí o que acontece? A bênção também nos alcança, né? Porque a bênção, na verdade, naquele momento, era ali mais para o povo de Israel, né? Mas o Senhor fez uma promessa para Abraão, né? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E o que é curioso, né? Eu estava ouvindo a mensagem de Brasília, tanto a de ontem como também a mensagem de sexta-feira. Teve uma mensagem lá em Goiânia. Aí ontem teve a mensagem 1 da conferência em Brasília e hoje a mensagem 2. E em todas elas o irmão Pedro fez questão de frisar o mesmo assunto. Qual foi o assunto? O assunto de Abraão ter sido chamado por Deus, e quando Deus olhou para aquela geração, tudo estava danificado, tudo estava corrompido. E inclusive o próprio pai de Abraão, ele fazia o quê? Imagens de esculturas. Para quem? Para os deuses pagãos. E aí o irmão Pedro faz ali uma inferência para nós, mostrando que da onde que surgiu esse sentimento de idolatria e a necessidade de o homem criar outros deuses, outros ídolos para serem adorados. Por causa do egoísmo do homem, de querer sempre se beneficiar, se favorecer de alguma maneira. Então, por exemplo, ele queria ter uma boa colheita, então ele queria ser próspero naquela colheita. Então ele fazia um Deus da colheita e fazia ali os seus votos diante daquele Deus da colheita para poder colher uma grande colheita e assim ele se beneficiar daquilo ali. Então, o Deus da colheita, o Deus da chuva, e para tudo tinha um Deus, né? Mas só que, embora o pai dele tinha esse coração, e o irmão do pai dele também tinha o mesmo coração de idolatria, e eles estavam ali, Abraão mesmo estava ali naquela terra de idolatria, mas Abraão, olhando todo aquele quadro, aquela situação, ele estava em busca de encontrar o Deus verdadeiro. Será que no meio de tantos ídolos eu vou encontrar o Deus verdadeiro? Porque não é possível, né? Para que tanto Deus, né? Deve existir um Deus que é o Deus verdadeiro. Então, esse anseio que surgiu no coração de Abraão, de encontrar o Deus verdadeiro, o que aconteceu? Ele não conseguiu encontrar no meio dos ídolos, mas o próprio Deus apareceu para ele. E aí, quando Deus aparece para Abraão, aí o que acontece? Toda a história, todo o contexto da humanidade passa a ter um novo cenário, né? Porque daí a fé começa a ser trabalhada de maneira genuína, não em coisas que não vão produzir nada na fé do homem, mas agora a nossa fé é depositada no Deus verdadeiro, né? E ali, no caso, é a experiência de Abraão para que hoje nós pudéssemos ter esse contato com o Deus verdadeiro. Então, assim como o Deus verdadeiro apareceu para Abraão, teve um momento, teve um dia, que esse Deus verdadeiro apareceu para nós também. Alguém chegou até nós, falou do amor do Senhor, pregou o Evangelho para nós abrimos o nosso coração para o Senhor, a vida de Deus entrou para dentro de nós, e a história da nossa vida também mudou. Nós trocamos os ídolos mudos, né? Que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê,
têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, som nenhum lhe sai da garganta, mas agora o Deus verdadeiro, Ele é completo. Ele tem boca e Ele fala. Ele tem olhos e Ele vê. Ele tem mãos e Ele apalpa. Ele tem pés e Ele anda, porque Ele é real. Irmãos, aleluia, Deus é real. Aí a nossa fé precisa ser trabalhada em cima disso. Então, irmãos, é tão essencial hoje nós termos apreço pela palavra profética. Por quê? É essa palavra profética que é como luz, né? Tantos séculos, né? Essa palavra ficou ali, ela nunca deixou de existir, sempre existiu a palavra profética. Só que ela ficou abafada ao longo dos séculos por causa das tradições dos homens, por causa da religião, né? E muitos de nós sofremos com a influência da religião na nossa vida, até nós mesmos como cristãos, que já temos a realidade do Espírito, ainda muitas coisas ainda vivendo na aparência do que esses 12 séculos de degradação da igreja, 19 séculos, né? 12 não, 19 séculos de degradação da igreja, a gente viveu. Mas graças a Deus, que no nosso tempo, no tempo presente, Deus vem e restaura a palavra profética. Novamente, Deus começa a falar para nós a direção, né, da palavra como luz para mudar a nossa condição. Então, esse é o sentimento do Espírito, né? E nós cremos que hoje à noite o Senhor quer nos encorajar, o Senhor quer nos motivar, o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer que nós nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, e não somente isso, o Senhor quer tornar tudo isso que nós estamos ouvindo e vendo prático. Prático aonde? Na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, né? Irmãos, hoje de manhã eu estive ali em Mamanguape, né? Os irmãos iam ter mais uma edição lá da Casa de Adolescentes, aí convidou a gente para ir levar alguns ceapistas e a gente levou. E aí o que acontece? Qual foi o sentimento? Qual foi a tônica, né? De a gente não ficar só ali naquela, mais uma reunião, com mais uma palavra, mais uma mensagem, mais uma informação para os irmãos. Não, ali a gente se encheu do Espírito, nós louvamos o Senhor, nós fizemos imersão na palavra, nós fizemos os gritos de guerra, e depois sabe o que nós fizemos? Saímos para as ruas, com todos os irmãos, para quê? Para orar pelas pessoas, fazer o vem e ver, fazer o pães e peixes, e até mesmo a colportagem. E qual foi o resultado? Rendeu muitos frutos para o Senhor, né? Aí até o irmão Alex, ele postou agora há pouco à noite o testemunho, né, de hoje, que eles ficaram muito encorajados lá, os irmãos de Mamanguape, né? Ele colocou assim, vou ler para os irmãos. Amém, queridos irmãos e irmãs, hoje tivemos uma reunião TCI aqui na igreja em Mamanguape, juntamente com todas as igrejas de Jacaraú, Sapé Barra Ceape e João Pessoa. Nossa programação inclui o desfrute, pregação do Evangelho e compartilhar das experiências e da verdade já presente conosco. Amém. Acontece que ontem e hoje, pela manhã, choveu aqui em Mamanguape e estávamos apreensivos quanto à saída de 10h30 às 11h20 da manhã. Próximo de encerrar a primeira parte da reunião e nos preparar para a saída, estava chovendo. E por minutos cogitamos cancelar a saída. Mas esse primeiro momento finalizou com a imersão de hoje. Amém. Aí um irmão me perguntou se ainda haveria a saída. Apenas respondi que iríamos fazer a imersão. E quando terminasse, o milagre iria acontecer. Amados, fizemos a imersão com muito desfrute e alegria. E milagrosamente, após finalizá-la, a chuva cessou. E cessou mesmo. Aleluia.
Assim, fomos avantes na montagem das equipes e realizamos nossa saída, praticando o vem e vê, comportagem e pães e peixes, alcançando dezenas de pessoas nas ruas e residências, com várias delas abertas para a rede de cuidado, ao deixar seus nomes e contatos. Até um radialista foi alcançado e nos convidou para ter um momento na programação de seu programa. Louvado seja o Senhor por todo o trabalho realizado hoje, sob sua palavra profética, que nos deu direção, caminho aberto e energia para circular a palavra da vida. Vamos seguir firmes e de perto a palavra profética de Deus. Essa palavra e o próprio Espírito fazem a obra de Deus na obediência por fé da igreja. Vamos trabalhar. A palavra profética põe a igreja para trabalhar. Jesus é o Senhor. Amém. Isso aqui confirma o sentimento que Joaquim passou, né? A questão da obediência por fé. Então, quando nós obedecemos por fé e nós saímos às ruas, os milagres acontecem. Vou deixar Joaquim falar mais um pouco, depois eu entro nas ferramentas. Senhor Jesus, hoje, no Alimento Diário, né? Falou dessa forma aqui, né? Diz assim: a chegada da aurora prenuncia a segunda vinda de Cristo. Por isso devemos estar apercebidos. As Escrituras mostram que essa vinda terá dois aspectos. Primeiro, ela será secreta e súbita, como lemos. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém. Vigiemos, a vinda do Senhor para os vencedores será secreta. Considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Sim. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em qual situação nos encontramos? Apercebido ou perdido na escuridão da noite? Senhor Jesus. Irmãos, a gente precisa estar bem sintonizado com a vinda do Senhor. Amém. Todas essas ferramentas, irmãos, o Senhor não vai pedir de conta de nenhuma dessas ferramentas, mas toda ela é para o nosso benefício. Amém. É para nos ajudar. Olha, imagina, irmão, se tirasse hoje essa ferramenta da igreja, tirasse a imersão, tirasse o alimento diário, que é a palavra profética, que a gente tem desfrutado todos os dias, né? Como seria essa reunião hoje aqui? Você já imaginou? Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo que o Senhor está nos dando, né, por meio da palavra profética, né? Sim. Assim, muitos podem dizer assim, não, que assim, né? Tem muitos que saíram do nosso meio e dizem assim, não, mas é um homem que sempre fala. Mas, irmão, o Senhor sempre falou por meio de homem. Amém. Só que são homens, como hoje também falou, que ele não fala o que quer. Ele fala o que está no coração do Senhor. Amém. E quando ele fala, irmãos, as coisas acontecem, como tem acontecido. Quem está crendo nessa palavra, quem está envolvido, bem sintonizado, está vendo os milagres, né? Amém. Que tem acontecido. Sábado, não, sexta, né? Teve a reunião dos comportores e CEAPista no CEAP. Amém. E teve um momento dos testemunhos, né? Dos irmãos que estão em cada região, né? Pregando o evangelho. E são muitos milagres, irmãos. Verdade. Muita coisa o Senhor tem feito. Verdade. Irmãos, é por isso que a gente sempre está falando aqui para vocês. A bênção de Abraão hoje para nós é a obediência a essas ferramentas. Amém. Se a gente não obedecer essas ferramentas, irmãos,
a gente não vai estar bem sintonizado, infelizmente. Verdade. Porque com todas essas ferramentas, a gente ainda corre o risco de não estar percebido com a vinda do Senhor. Sim. Imagina se não tivesse elas hoje para nós. Sim. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, naquele dia o Senhor não vai perguntar pelas ferramentas, vai querer saber se a lâmpada está com azeite Isso. e também as vasilhas. Amém. Mas essas ferramentas hoje têm sido uma bênção para nós, Amém. para encher a nossa vasilha e colocar azeite na lâmpada. Sim. Porque no dia que a gente creu, né, o Espírito já está habitando em nós. Amém. Já temos esse azeite. Mas ainda precisa preencher ainda todo o nosso ser. Amém. Nossa alma, né, que é composta de mente, vontade e emoção. É verdade. Irmãos, e até a vinda do Senhor, o Senhor tem falado para a igreja e vai continuar até na vinda dele. Amém. Hoje ele está falando do nosso coração no ponto 1 da imersão, Sim. que precisamos, né, só a palavra pode tirar essas impurezas, mas porque não existe outra coisa. Verdade. Não existe, e a gente tem que estar envolvido com a palavra. Então, são muitas ferramentas. Hoje, né, o Senhor tem nos dado um presente, né, que é a imersão. Amém. E a gente poder se encher da imersão e falar para as pessoas a imersão, orar com as pessoas a imersão. Irmão, não precisa, né, quantas vezes o Senhor já nos mostrou que não precisa a gente colocar mais nada nosso. Já está tudo pronto lá. Sim. O que o Espírito quer falar está ali. Sim. A porção, o maná daquele dia está ali na porção. Amém. Amém. Só precisamos ser fiel. Amém. Não é? Então, irmãos, né, por exemplo, agora né, a gente precisa incrementar, né, Zé, a rede de cuidado. Amém. E a rede de cuidado e É a Central de acolhimento. Central de acolhimento. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, você está convidado a participar disso. Amém. Isso aí, Peraí. irmãos. Quem está convidado? Toda a igreja. Você. E a igreja? Amém. Amém. Tudo isso, irmãos, é para a gente estar enchendo as nossas vasilhas. Amém. Né? Muitos daqui que trabalham, não é como em Ceapixa que estão tempo integral servindo ao Senhor. Isso. Mas aí você está em casa, né? Você tem um tempo ali, você pode separar 15 minutos. Não deu de manhã, mas dá de tarde, não dá de meio-dia, pode dar à noite. Irmãos, com tudo que a vasilha vai estar enchendo. Amém. Porque você está se alimentando da palavra, a palavra está habitando em você. Amém. Né? Ô, irmãos, de onde surgiu isso? Está vendo, irmãos, que é através de um canal que o Senhor tem que falar Amém. para dar a direção para nós. Amém. E quando essas ferramentas chegam, irmãos, né, que a gente começa a desfrutar dela e fazer, ser obediente, tudo começa a mudar. Amém. Tudo começa a mudar na nossa vida. Amém. Irmão, porque está tudo contido dentro da bênção de Abraão. Sim. O Senhor falou para Abraão naquele tempo, de uma certa forma, mas hoje Ele continua falando para a sua igreja. Amém. Para a gente estar envolvido, irmãos, com as coisas relacionadas ao Senhor, que seja do Senhor. Amém. Amém, Zé? Senhor Jesus, nós precisamos valorizar essa palavra. Ó Senhor Jesus. E ainda trazendo para esse sentimento das ferramentas, né? A gente precisa ganhar o sentimento, que o irmão Pedro também tem falado bastante, baseado em Lucas 5. Semana passada eu estive em Jacaraú com os irmãos. Na verdade, a gente foi convidado meio que de supetão, né? Na véspera de um evento, porque o irmão que ia não ia poder ir mais, aí o irmão me ligou perguntando se eu poderia ir para lá para uma comunhão de casais, né? Aí eu falei assim para o irmão, eu creio que dá para mim ir sim. Agora, o meu modelo de comunhão de casais mudou um pouco. A minha proposta não é mais apenas ir lá, liberar uma mensagem,
dar uma palestra motivacional, né, de a esposa dar um beijinho no esposo, o esposo dar um beijinho na esposa. Não, mudou um pouco. Agora é imersão para casais. Aí o irmão topa, pode ser assim. Ele, claro, e a gente quer aprender mesmo. Venha para cá. Irmãos, a comunhão de casais foi maravilhosa. Por quê? Todos os casais se envolveram com a imersão. Nós fizemos nada mais do que a imersão. Passamos um sentimento inicial do que isso representava e depois colocamos os casais para fazer a dinâmica da imersão. E daqui a pouco estava lá todos os casais, inclusive os convidados, vários casais convidados, participando, compartilhando e pedindo para continuar sendo cuidados. Então, irmãos, esse é o poder que tem a palavra profética, né? Que não precisa a gente fazer nada. É só crer nessa palavra e levar os irmãos a crer nessa palavra e praticar o que está sendo falado. E aí o Senhor me deu um sentimento, né? De fazer um apanhado das principais ferramentas, dos principais tópicos que o irmão Pedro tem falado nos últimos tempos. E o primeiro deles, está inserido também a questão da imersão, é acompanhar de perto a palavra profética. Amém. E aí eu coloquei assim, não só assistir às lives e participar das conferências, mas principalmente praticar o que o Senhor está nos falando. Amém. Então, assim, nós sabemos que a boa parte dos irmãos, não sei se, para não dizer a totalidade dos irmãos, hoje tem acompanhado as lives. É live de quinta, é live de sábado de manhã, é a palavra profética que é liberada todo domingo à noite no Instituto. Os irmãos estão acompanhando. Então, assim, por que a gente sabe que os irmãos estão acompanhando? Porque aonde a gente encontra com os irmãos, o assunto dos irmãos é falar a palavra da semana. Amém. Estão desfrutando. Só que nós não podemos parar em apenas acompanhar ouvindo. Nós também temos que acompanhar praticando. Amém. Tá certo? Então, é receber para praticar. O segundo item, né, foram 6 itens. O segundo item, igreja que não prega o evangelho não cresce. Igreja que não prega o evangelho não cresce. Aí o Senhor tem nos dado ferramentas para ajudar as igrejas nessa questão da pregação do evangelho e do crescimento do número de irmãos. Quais são elas? O Vem e Vê, hoje é uma das mais simples, porque você não precisa fazer muita coisa. Você dedica uma parte do seu tempo para convidar as pessoas, vizinhas, ou do local de reunião, ou da sua casa, um conhecido, e convidar para uma festa para Jesus, a reunião da igreja. Né? É simples, né? O que vai ter lá? Vem e vê. Aí, outra ferramenta que o Senhor nos deu para pregar o evangelho, pães e peixes. Então, assim, os irmãos têm doado livros que já, né, não estão mais usando, mas que contém a palavra profética. Esse livro você pode não estar usando, mas ele pode alimentar uma multidão de pessoas. Então, a gente tem saído do projeto Pães e Peixes. E também a comportagem, né? O terceiro item é a igreja que não cuida das pessoas para a consolidação dos frutos, também não cresce. Então, aí o Senhor nos deu o quê? A vida da igreja em ressurreição, que embora, né, tipo, a gente está praticando, só que dentro, adequado para a nossa realidade, na verdade, né? Inclusive, teve até reunião aqui, que os irmãos fizeram o Posso Orar por Você, né? Aqui na reunião. Então, assim, irmãos, o que é a vida da igreja em ressurreição? É os irmãos dedicarem um momento da sua semana para poder fazer a imersão, fazer ali os gritos de guerra, se encher do Espírito, fazer o Vem Ver, convidar as pessoas para a reunião, fazer a comportagem, fazer o Family Mission, que é missão família, missão familiar. O que é a missão familiar? Por exemplo, graças ao Senhor, o Senhor está nos dando um novo começo com a rede de cuidados, né? E a central de acolhimento. Está surgindo muito contatos. Então, esse encorajamento que Joaquim deu para toda a igreja se envolver é por causa disso, que as demandas vão só crescer daqui para frente. Então, assim, o que é a missão familiar? Pegar um contato desse, ligar para a pessoa, orar com ela
e encorajar ela a participar de uma reunião da igreja. Se não for aqui no local, num grupo familiar. Irmãos, e o Senhor vai avançando, né? E esses frutos vão sendo consolidados. Porque assim, não adianta a gente pregar o evangelho, gerar muitos frutos, mas se não cuida, não tem consolidação. Se não tem consolidação, a gente vai passar anos a fio com o mesmo número de irmãos. Senhor Jesus, mas graças ao Senhor por esse novo começo, né? Também, outra ferramenta que o Senhor está nos dando agora, é a central de acolhimento, a rede de cuidados, envolvendo o TCI. O que é o TCI? É o que o irmão Pedro mais está falando agora. Tropas, capitães e intendência. Ou seja, toda a igreja envolvida nesse encargo de cuidar das pessoas. Senhor Jesus. O quarto item. Igreja que não abre a torneira para investir na obra do Senhor, também não cresce. Aí aqui, a gente traz alguns exemplos, né? Hoje nós temos, né, os investidores do reino. Né? Nós tivemos um tempo aqui que nós chegamos a ter, parece que 7 investidores do reino, da igreja, só da igreja em Sapé. Fora os comportores e os ceapistas do CEAP, que também tinham as cotas deles lá, né? E assim, depois, com o tempo que passou aquele propósito dos 5 meses, deu uma reduzida nessa questão dos investidores. Mas, irmãos, nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no El Shaddai, né? Que pode trazer à existência o que não existe, né? E encorajar os irmãos, né, a retomarem esse encargo, porque é uma necessidade do Senhor hoje de suprir todas as frentes de obra em toda a terra, né? E se você não puder ser um investidor do reino, você pode ser um sócio do evangelho. Por exemplo, domingo que vem é o segundo domingo, né? Aí no segundo domingo, você pode já essa semana colocar diante do Senhor um valor no seu coração, para no próximo domingo você apresentar essas ofertas que vão para onde? Para a missão da obra regional. Para os irmãos terem uma ideia hoje, os irmãos estão abrindo uma nova frente no sul do Ceará, em Juazeiro. Os irmãos alugaram uma casa grande lá, 7 quartos, sala grande, para começar a vida da igreja em Juazeiro do Norte. E de lá a vida da igreja vai se expandir para toda aquela área ali, do fundo de Pernambuco, do fundo da Paraíba, que é tudo interligado, né? Então, irmãos, eu e você podemos ter parte nessa obra. Talvez eu e você não possa ir lá presencialmente, mas se você oferta, você está indo junto com os irmãos. Inclusive enviamos uma equipe agora, de 6, foram 6? 6 agora para Juazeiro? Foram 5 agora, cheio de caixa de kit, e a casa ainda não estava pronta. Aí olha como a obra do Espírito. Joel foi para lá. Joel é aquele irmão do Ceará, né, da Moleta. Ele está indo para lá para dar assistência. E chegando lá, muitos irmãos, inclusive do passado, que já se reuniram, procuraram ele para voltar a reunir. Amém. Com a igreja lá em Juazeiro. Amém. E um pastor, da época quando ele morou lá, passou por lá, muitos anos atrás, que gostava muito dele, fez amizade com ele, ficou sabendo que ele estava voltando e foi falar com ele. Aí ele falou, né, da necessidade que precisava enviar uma equipe de missionários, mas ele acreditava que a casa não ia ficar pronta em tempo hábil. Ele falou assim, não, você não vai deixar de trazer os missionários, não. Os missionários vão ficar na minha casa. Amém. Manda os missionários para cá que eu vou acolher eles na minha casa. Amém. E eles vão fazer a missão. Então, eles já estão lá atuando na comportagem, né? Amém. Acredito que amanhã já começa a atuação. Então, essa é a obra do Espírito, né? Esses são o quê? Os sócios do Evangelho. Além, irmãos, dos dízimos e ofertas regulares da igreja, também cooperam com a pregação do Evangelho. Por quê? Porque nós temos que avançar na pregação do Evangelho aqui em Sapé. Amém. Ganhar os 4 cantos dessa cidade, né? Amém. Então é muito importante a gente ser fiel ao Senhor nisso aí. Bem como atender a necessidade de enviar irmãos que sejam aperfeiçoados no CEAP. Amém.
promover a ida da igreja para passar um final de semana no SEAP e assim a obra do Senhor possa avançar. Amém. Irmão, já tem data marcada para a igreja em Sapé. Amém. Está no SEAP. Vai ser no dia 2, 3 e 4 de maio. Então, dias 2, 3, 4 de maio, próximo mês, nós já sabemos que temos um compromisso com o Senhor. Amém. E eu creio, irmãos, que essa ida da igreja para o SEAP vai dar um novo ânimo para a igreja em relação à pregação do Evangelho. Amém. Vamos renovar nossa visão, renovar o nosso encargo, né, e se dedicar à obra do Senhor. Amém. Os 2 últimos itens que o irmão Pedro tem falado: emancipação, o sentimento de emancipação, e da síndrome de coitadinho, né? Ah, lá na minha igreja, eu até anotei, né? Na minha localidade tem poucos irmãos, não tem adolescente, não tem jovens. Aí uma frase, né? Se fizer alguma coisa vai acontecer. Amém. E se não fizer nada, nada vai acontecer. O que isso significa, irmãos? Que não adianta se lamentar, né? Ah, tem pouco jovem, tem pouco isso, pouco aquilo. Mas o Senhor estiver mostrando para mim, ou mostrando para algum irmão, é porque o Senhor quer usar para quem Ele está mostrando. E aí, à medida que a gente vai saindo e praticando, o que vai acontecer? Outros irmãos vão ser encorajados, vão ser motivados a praticar. Então, irmãos, vamos avançar em Sapé, né? O Senhor já nos deu essa liberdade, né? Essa emancipação não significa que a gente vai ser independente, uma igreja independente das outras igrejas. Não, o falar é um só, a palavra é uma só. Mas o que o Espírito está nos dando é a liberdade para a gente não se prender a nossas limitações, mas para que possamos crer na palavra e possamos apressar a volta do Senhor. Aí aqui, o último ponto é em relação à restauração do nosso serviço a Deus, a maneira como nós servimos a Deus. Nós precisamos servir a Deus com alegria, amém, entusiasmo, amém, excelência e inclusão. Amém. Vamos repetir juntos? Alegria, entusiasmo, excelência e inclusão. Então, o irmão Pedro está batendo bastante nessa tecla, né? A palavra está sendo muito forte em cima disso. Quando for servir, sirva com alegria, né? O serviço na igreja não pode ser um peso para nós, né? A gente precisa servir no descanso, né? Por quê, irmãos? Se a gente não aprender a servir no descanso, tudo vai ser um fardo para a gente, pesado de carregar. Mas no descanso é mais gostoso. Por que no descanso? Porque a gente tem a presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela é permanente, né? Com alegria, entusiasmo. O que é entusiasmo? É a motivação que vem do Espírito. Excelência. O que é excelência? Não se contentar com o que já está sendo feito, mas sempre ter em mente de que pode melhorar. Se já estiver bom, 100%, vamos chegar a 110%. Senhor Jesus. E inclusão, que é o TCI. O que é inclusão? É fazer com que todas as faixas etárias, todos os irmãos estejam engajados, comprometidos, para trazer o Senhor de volta. Jesus é o Senhor. Amém. Tudo isso, irmãos, precisamos exercitar fé. Amém. Para que tudo isso aconteça no nosso meio. Né? A fé, né, o irmão Pedro mostrou que é como um quinhão de terra. E todos nós recebemos a mesma porção. Amém. Não existe esse negócio de dizer assim, não, é mais fácil lá em João Pessoa, porque em João Pessoa tem mais de 200 irmãos reunindo. Sim. Né? Não existe isso, irmão. A fé é o que remove montanhas. Sim, amém. Pode ver que, por que é que Abraão, né, essa bênção prometida chegou até ele? Primeiro, porque ele creu. Segundo, porque ele exercitou a fé o tempo todo, né, em fé, e foi crescendo até chegar
né, a conclusão dessa bênção. Amém. Senhor Jesus, e é a mesma coisa conosco. Fala assim para seu irmão: você tem a mesma porção de fé que Abraão teve. Você tem a mesma porção de fé que Abraão teve. Você tem a mesma porção de fé E você que Abraão também. teve. Senhor Jesus. Amém. É bom, né? Senhor Jesus, irmãos, vamos aproveitar ainda esse tempo que nos resta. Os irmãos podem vir aqui na frente, né, e compartilhar aqui o sentimento que vocês ganharam, né, o encorajamento. Senhor Jesus, lembre-se, irmãos, que o Senhor só vai querer de nós as vasilhas cheias. E as ferramentas estão aí para nos ajudar, viu? Jesus é o Senhor. Irmãos, eu estou muito feliz. Amém. Quem está feliz diz amém. Amém. E eu ganhei muito hoje assim na imersão, que o Senhor, Ele quer trabalhar na nossa alma, né? E Ele quer trabalhar na nossa mente, vontade e emoção. E eu, desfrutando de manhã, que eu me acordo mais cedo um pouquinho, graças a Deus por esse bom hábito. E Joaquim foi me buscar para a gente concluir um serviço que a gente estava concluindo. E eu em cima da moto com ele lá, sentado, e bora lá, Joaquim, vamos começar aqui também na imersão. Aí eu ganhei uma palavra que o irmão deu no treinamento, na sexta-feira. Que ele foi para... Quando foi para abastecer o carro. Ele disse: irmãos, quando a gente for abastecer o carro, vamos aproveitar esse momento que a gente está abastecendo, o bombeiro está ali, com a imersãozinha, vamos chegar para ele, vamos puxar a imersão, vamos chamar ele para orar. E eu, escutando essa palavra, eu fiquei: Senhor, graças a Deus eu já tenho esse hábito, para mim não é problema, porque eu já venho praticando. Mas eu preciso cada dia mais me encher para que isso possa ser a minha realidade e fluir. Aí quando chegou lá na bomba, que eu desci, aí o frentista já estava assim de frente, eu disse: pronto, é isso aí, vai. Aí eu disse: pois não, Senhor, vamos lá. Aí, irmãos, eu chamei, pedi ele para escolher um ponto, ele escolheu o 3, aí a gente fez a imersão, aí eu orei por ele. Irmãos, e para mim foi muito gostoso, porque eu sinto assim que o Senhor está trabalhando na minha mente. Porque se eu ficar pensando demais, aí o processo, como falou na semana passada, o processo é o seguinte: você escuta, aí vem para a mente processa, leva para a vontade, para a alma, e da alma chega no Espírito. Depois que chega no Espírito, amém, aí o Espírito executa. Então, quando a gente tem esses pontos assim esclarecidos, irmão, então a gente tem mais ousadia e sabe que é o Senhor que faz a obra, irmão. O que eu preciso fazer é só passar a palavra. E quando eu passo é tão gostoso, irmão, não dá vontade de parar não. Jesus é o Senhor. Aí só outro ponto aqui que eu toquei é assim: quando cremos na palavra, ela faz a obra. Quando estamos no Senhor, temos domínio próprio e passamos a andar apercebidos. Isso é andar apercebido, irmão. Naquele dia o Senhor não quer saber as ferramentas que você praticou, não. Quer saber se você tem azeite nas lâmpadas e também nas vasilhas. Jesus é o Senhor. Amém. Ainda dá tempo. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu ganhei 3 pontos aqui, né? O primeiro foi quando, não lembro quem foi, mas falou que tudo que acontece fora da esfera de Deus não é contabilizado por Ele. Então, a gente precisa estar na presença do Senhor todos os dias, em tudo que a gente estiver fazendo, né? Tudo que a gente for fazer para o Senhor, a gente precisa estar na presença dEle, né? Porque quando chegar no dia que o Senhor ele voltar, né? O que vai contar não é o que a gente fez para Ele, é o que a gente fez para Ele na presença dEle.
Senhor Jesus, porque com o nosso esforço natural, nada vai adiantar para o Senhor. E quando Israel falou, né, que Abraão ele não encontrou Deus no meio dos ídolos. Deus ele chegou até Abraão, né? Senhor Jesus. Então, nessa terra, né, na época de Abraão, era cheia de idolatria, né? Cheio de ídolos. E todo mundo buscava um Deus, né? Todo mundo buscava alguém para adorar, né? Só que nenhum deles era o Deus verdadeiro. E nenhum que buscou procurou algum desses ídolos para ser o Deus verdadeiro, conseguiu encontrar. Mas Abraão, ele tinha o coração de encontrar o Deus verdadeiro. Por quê? Porque não estava buscando seu próprio interesse. Senhor Jesus, os outros eles buscavam ídolos para agradar os interesses deles, do que eles queriam. Mas Abraão não. Então, por isso que o Senhor, ele apareceu para Abraão, né? Senhor Jesus. E também a questão da obediência, né? Obedecer por fé para os milagres eles acontecerem, né? Senhor Jesus. E o irmão Pedro ele vem falando, né? Sobre a questão que Abraão, ele confiou tanto no Senhor, né? Que ele confiou cegamente. Ele se entregou. Senhor Jesus, mesmo sem ver nada, ele simplesmente confiou no que o Senhor falou e pronto, foi. E deixou o Senhor fazer o resto. Senhor Jesus, então esse tem que ser meu coração, de confiar cegamente. Amém. Aleluia, pela fé. Senhor Jesus, sem fé é impossível, né, irmãos? É impossível agradarmos a Deus. Ó Senhor Jesus, o que me tocou muito foi a questão quando o Senhor pediu a Abraão o único filho, né? Na verdade, ele já tinha o Ismael, mas não contava, né? Ismael não contava, porque foi o filho da carne. Foi uma coisa que ele gerou dele mesmo. Então, tudo que é gerado de nós mesmos não é contado diante do Senhor. Então, por isso a necessidade urgente e urgentíssima da gente viver mais no Espírito, né? Viver por fé, né? O Senhor ele está nos levando a uma maturidade, irmão, nessa questão das ferramentas. Eu toquei que nós temos todas as ferramentas e a porção, esse quinhão de terra precioso que o Senhor nos deu é o Senhor, é Ele mesmo, né? E Ele é tudo. Moisés disse que o Senhor era tudo que o povo precisava. E tudo que nós precisamos hoje está em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, então todas as coisas são acessíveis, né? Ó Senhor Jesus, nós temos tanta diversidade no nosso dia a dia, tanta coisa que quer barrar, nos esfriar, desmotivar. Mas, irmãos, quando a gente vai para a palavra, vai para a imersão, invoca o Senhor, ó Senhor Jesus, rapaz, a gente sabe, a gente dá né, aquele salto que a gente fica como aquela águia, que o problema está rodando lá embaixo, a gente de cima olhando, né? Ó Senhor Jesus. Hoje Israel tinha nada de combinado para a gente ir para Mamanguape. Eu não estava esperando, né? Aí 7 e pouco, Israel liga para mim. Eu vou atendo, mas ele não, aí eu liguei, daqui a pouco ele já estava lá na porta, lá, bora, né? Aí eu digo, aí tem. Aí disse, bora que o menino...
tão gostoso. Você acredita como a coisa, sabe, fluiu assim? E eu ruim, lá no Mamanguape, tal, e tome grito de guerra, e tome imersão, e tome eu falar dos irmãos, e vamos sair, vamos pro Vem Ver, né? Isso é maravilhoso demais, irmãos. Está acontecendo em nosso meio, né? Não é coisa de homens, isso é coisa de Deus, né? Deus está mexendo com o nosso interior, de uma forma que a gente está, sabe, se desprendendo das coisas que nos tira da presença dEle. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Né? Vamos praticar. Amém. Ó Senhor Jesus, assim eu quero desfrutar de um ponto 1 da imersão de sexta-feira. A imersão de sexta-feira, eu, assim, premiei ela como rica do 1 até o 4, porque eu vi realmente o Senhor, né, assim, o jorrar de Cristo. Mas o ponto 1 fala assim: precisamos ter um coração como o de Abraão, simples e sedento pelo Deus verdadeiro, para que ele se revele a nós. Quando Deus aparecer, precisamos confiar totalmente em seu falar. O que ele requer do homem é somente que creia em sua palavra. Então, assim, Israel falou que Abraão vivia no meio de idólatra. O próprio pai dele era um idólatra. Mas o que é que tinha de diferente em Abraão de todos aqueles da sua civilização, da sua lugar lá onde ele vivia? Com certeza, Abraão tinha um coração sedento pela verdade. Senhor Jesus, eu me identifiquei muito com isso, porque antes de crer no Senhor, eu era muito apática à religião. Nunca fui nada. Eu era bem cética, incrédula mesmo, do pé roxo, sendo que minha avó sempre falou a mim: tem um Deus verdadeiro. Existe um Deus verdadeiro, e no final dos tempos vão vir muitos em seu nome, dizendo que é o Deus verdadeiro, porém, você vai procurar sempre o Deus verdadeiro. Irmãos, e isso ficou ecoando dentro de mim. Eu, uma criança, eu só dei ouvido a uma avó que nem sabia ler, mas ela disse isso. E eu, mesmo indiferente às religiões, mas eu tinha uma sede da verdade no meu interior. Então, o que é que eu quero dizer? Quando você tem um coração sedento pela verdade, irmãos, o Senhor se revela. Porque muitos irmãos se embaraçaram e não estão no nosso meio? Porque provavelmente eles não tinham um coração sedento pela verdade. Porque embaraçada também eu já fui. Eu questionei todo esse movimento que houve na igreja, eu questionei tudo, é a palavra profética. Mas como a palavra diz aqui, quando você tem sede da verdade, o Senhor aparece a você. Porque Deus, Ele é o verdadeiro. Né? E quando Ele aparece, a gente não tem mais como questionar, é só crer. Senhor Jesus. Então, eu louvo ao Senhor, irmãos, porque a gente vê que toda essa obra é do Espírito. Não vem de nada de nós mesmos para que a gente não venha se gloriar. Né? Se não for a graça e o dispensar da revelação de Cristo, a gente é como um cego. Mas a palavra profética, ela é essa candeia, né, que ilumina em meio às trevas. Senhor Jesus. Jesus. Eu desfrutei, né, na questão quando o irmão falou que o Senhor, naquele dia, o Senhor não vai, assim, pedir conta das ferramentas que a gente usou, né? Mas do quanto eu me enchi do Senhor, né? Senhor Jesus. E eu estava pensando ali, eu treino, né? Aí, no treino, eu sempre gosto de treinar com uma consultoria online. Eu não tenho condição de pagar um personal, que é um pouquinho caro, mas a consultoria, ela me dá um norte. Ela me dá uma direção, os exercícios que eu vou executar.
Você chegar numa academia sem você saber o que é que você vai fazer, é horrível. Você fica totalmente perdida. Então, a consultoria, um personal, ele vai lhe dar uma direção para você ter um resultado melhor e mais rápido. Então, irmão, as ferramentas que o Senhor nos dá é para isso. É tipo uma direção para como a gente crescer mais rápido espiritualmente. Porque senão a gente fica perdido. E eu também era como Betânia. Eu digo, meu Deus, a gente vai para a reunião, os irmãos só falam de obra, só falam de obra. Senhor Jesus. Eu também fiquei um tempo embaraçado com isso, irmão. Mas quando a gente persevera na palavra do Senhor, realmente o Senhor ele vai se revelando para a gente. Né? E o Senhor vai mostrando, ó, tá vendo, as ferramentas, não importa. Porque, ó, se disser assim, você vai ler a Bíblia, a gente não vai. Só ler a Bíblia, não vai. Às vezes você não tem tempo. Aí, meu Deus, não tenho tempo de ir para a Bíblia, eu vou para a imersão, que é algo mais prático. Né? Meu Deus, não estou com muita vontade assim de ler, eu vou para o alimento diário, que me dá abrange minha visão. Então, irmão, isso são ferramentas que o Senhor nos dá, direção para a gente crescer espiritualmente, para a gente ter um resultado melhor, igual, né, como a gente faz assim na questão dos treinos. Né? Que a gente não se embarace muito com essa questão das obras, mas que a gente se encha do Senhor e que isso apenas é a misericórdia e o amor do Senhor por nós, pela igreja. Jesus é o Senhor.